Estabelecimento das relações causais. Nós estamos agora no passo de análise e interpretação muito interessante da nossa série de vídeo do Guia da Monografia, que fala como fazer o resultado do seu TCC passo a passo. E eu sempre falei que se você deixar um comentário aqui com a palavra-chave, que é o que? É relação causal, esse vídeo vai continuar, vai permanecer. Quanto mais pessoas assistirem, eu perceber, curtirem, eu perceber que tem muito comentário, vai ficar o vídeo para os outros alunos, ok? E é um bate-papo aqui, porque relação causal tem muita coisa aí que pode gerar uma polêmica. Bom, quando eu penso em causalidade, eu lembro do filme Matrix, que tinha um personagem lá que, se não me engano, era Mirovision. Mirovision, ele era ele gostava de falar em francês e ele era fã da causalidade. Causalidade. Ação e reação. Causa e efeito. Causalidade não é casualidade. Causalidade está muito interligado com estatística por conta de que o evento, são dois eventos, o A e o B. E o B só aconteceu por causa do A. Falando que um menos o outro não seria nada. Seria a causalidade, algo que aconteceu ao acaso. E as coisas que acontecem ao acaso geralmente têm alguma certa causa. Às vezes a causa é você mesmo. E tem um livro do Paulo Poli, se eu não me engano, que ele diz lá que a sabedoria é quando você entende, algo assim, tá? Que você entende a si mesmo, né? E você percebe, para de se enganar, basicamente. Então, o que isso tem a ver com o seu TCC? Simplesmente você vai pegar e entender qual é a causa e o efeito de alguma coisa dentro do seu TCC. Isso está ligado no seu objetivo geral e os específicos, principalmente no geral. Então, se você tem ali um custo de produção e tem um lucro, esse lucro ele é o evento B. Ele é causado pelo A. Então, o B foi causado pelo A. Nesse caso, você teria aí uma condição de fazer uma análise dentro do seu TCC para entender esse estudo. E esse estudo ele pode ser feito com algumas ferramentas, que é análise de trajeto, que é regressão linear e regressão múltipla. Isso tudo, gente, são ferramentas de estatística, não é o foco do canal. Eu sei que muita gente pode ficar decepcionada, mas não é o foco do canal falar sobre estatística. Então eu vou falar o que é, para que serve, como isso pode ajudar no seu TCC, e você busca na internet que pode ter professores de estatísticas ensinando isso, e eu tenho certeza que seria até melhor do que eu, porque eu não sou profissional de estatística. Tudo que você tem que entender é saber o que você precisa fazer e saber analisar aquilo. Então, a regressão linear, ela está mais voltada para quê? Você vai pegar um evento A e o evento B e vai fazer a correlação entre eles. Então, por exemplo, se eu quero saber, olha só isso aqui, então uma foto de jiu-jitsu. Então, geralmente no jiu-jitsu você treina muito para ir pegando faixas. E se eu quisesse saber se o tempo que a pessoa está treinando jiu-jitsu tem influência no nível da faixa dele, o que eu faria? Eu listaria de um lado, certo? Os estudantes, né? os profissionais, os atletas, colocaria o tempo que eles têm, né? Por exemplo, eu 5 anos, outro 6 anos, outro 7 anos, colocaria, e o nível da faixa. E depois eu faria uma tabela de regressão linear, que nada mais é do que você relacionar o tempo, tá? No eixo e no outro, relacionar a ligação entre os dois e fazer os pontinhos dessas ligações. Bem simples até, para quem mexe com gráfico. Não é meu intuito ensinar, mas o que eu quero te ensinar é o seguinte, que faria umas bolinhas no gráfico e você traçaria uma linha reta. Depois, com essa linha reta, você pegaria uma fórmula estatística e faria o cálculo para entender se isso realmente tem influência. Então, o que você precisa saber, basicamente, são essas coisas, que você tem que entender que tem uma variável dependente e uma independente. A variável dependente, ela é resultante da variável independente, quer dizer, custo e lucro. O custo é independente e o lucro é dependente do custo. Entendendo isso,
você vai listando as suas variáveis e vai poder fazer os estudos de cada coisa. Então, o que você tem que fazer agora? Pegar o seu objetivo geral e olhar de um lado e do outro. Provavelmente ele está fazendo uma correlação de alguma coisa com outra. Então você vai pegar, será que o estudo do custo de produção influencia em tal coisa? Geralmente é assim, né? O problema. De que forma a análise de um plano de estudo influencia em alguma coisa? E aí você vai pegar, então, você já está vendo, ó, causa e efeito, né? Inclusive no meu curso, no meu mini curso de projeto de TCC, vou deixar aqui abaixo, aqui no card, eu ensino a fazer um projeto, o problema de pesquisa baseado em causa e efeito, tá? Justamente isso daí. Porque você tem que entender? Tem que entender o que é variável dependente, o que é variável independente. Quando você vai usar uma tabela, uma regressão linear, geralmente é quando você vai fazer uma pesquisa usando a tabela univariada ou a bivariada. Mas se você for usar uma tabela multivariada, então provavelmente você vai fazer a regressão linear múltipla, que é uma variável por vez, só que na múltipla são várias por vez, lembra? Então, o lucro é o custo de produção da matéria, custo de marketing, já são duas variáveis para uma. Então, são duas por vez. E aí vai, quanto mais você colocar, vai ficando análise múltipla. Tudo isso você vai pesquisando. Então, com esse estudo em si, por exemplo, você vai fazer uma análise da primeira tabela, uma tabela bivariada. E quando você faz um estudo em uma tabela univariada, o que pode acontecer? Pode acontecer aquele paradoxo de Simpson. Procura sobre isso, você vai entender que algumas coisas elas podem mudar de acordo com o ambiente. Então, se você for fazer uma pesquisa, geralmente o exemplo que tem quando você vai procurar sobre... eu não pensava em explicar isso, eu não lembro muito bem, mas o exemplo que ocorre quando você vai buscar sobre o paradoxo de Simpson, normalmente é assim: se você for pesquisar se em uma faculdade, quem é a favor de mais mulheres estudando curso de direito ou mais homens estudando curso de direito, se você fizer essa pesquisa, você pode perceber que se tiver mais mulheres na pesquisa, possivelmente elas vão votar em sim. Então, por isso que você vai precisar de um estudo bivariado para colocar outras variáveis na equação. Você não pode testar só pelo sexo, né? Você não pode pelo gênero, né? Você não pode fazer esse teste apenas pelo gênero, porque senão vai dar errado. E aí seria... Opa, um barulho ali. Isso aí seria a tabela univariada, né? Então, você teria que fazer multivariada, quer dizer, encontrar outras variações para poder obter o resultado da sua pesquisa. Pegou o seu objetivo geral, encontra a causa e efeito e faz as tabelinhas. Isso daí já vai te ajudar a ver se você pode aproveitar essa ideia, esse tipo de estudo dentro da sua pesquisa. Então, um dos passos da interpretação, da análise de interpretação, é justamente encontrar a relação causal entre as variáveis. Você pode encontrar a relação no seu objetivo geral e específico, ok? Eu espero que tenha ajudado esse vídeo. Ele é um vídeo mais bate-papo para você entender sobre isso. É mais uma aulinha rápida do que um conteúdo que você possa aplicar agora. Mas quando a gente for fazer na prática, espero que você esteja comentando para que a gente possa ter a prática lá na frente. Se eu não tiver comentários, para que eu vou fazer a prática, né? Eu vou entender que você não está gostando. Se você gostar, você vai comentar relação causal e eu provavelmente vou fazer na prática. E fazendo na prática você vai entender melhor cada coisa dessa. Vamos fazer a relação entre as variáveis, vamos fazer as tabelas e vamos fazer os estudos. Já não estou aguentando, meu braço tá doendo aqui já. Eu vejo você no próximo vídeo. Até lá e bons estudos!